5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos dar aquela força para o programa Aliança Galáctica? É bem fácil. Clique no like e inscreva-se no canal para receber conteúdos. Acione o sininho para receber notificações. E envie sugestões de temas para os próximos vídeos. Conto com vocês. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo hoje vai ser um vídeo especial para o grupo XMG, Checkmate Global, tá? Do Telegram, no qual eu participo e tenho lá o prazer, né, de interagir com toda aquela galera do bem, aquela galera que realmente está em busca, né, de algo diferente aqui no planeta, né? Bom, gente, eu selecionei algumas perguntas do início desse mês de janeiro do ano 2023, tá? Foram só algumas, em que eu fiquei, né, de colocar um comentário ou comentários a respeito dessas perguntas, né? A primeira delas é do Hudson, né, em que ele tem algumas dúvidas com relação à questão dos Anunnakis, né, particularmente de Nibiru. E essa questão dos Anunnakis, quando você pesquisa na internet, realmente é uma espécie de sopa de letrinhas, né? Muita gente colocando coisas lá, muitas delas são ideias próprias, né? Que muitas das vezes essas ideias vêm de outras fontes que são compartilhadas sem muita averiguação, né, daquilo que está sendo dito. E eu gostaria aqui, tá, de esclarecer alguns pontos para o Hudson e para todos aqui que vierem assistir o vídeo com relação a isso, né? Bom, Hudson, primeiramente, né, vamos definir o que é Anunnaki, né? Anunnaki é uma palavra, é um termo sumeriano, né, que a tradução mais próxima é aqueles que desceram do céu, aqueles vindos do céu ou descidos das estrelas, tá? E isso tem um termo muito generalizado, tá? Por quê? Porque, para quem não sabe, a Terra até aquele período, ela tinha, ou ela fazia parte ainda hoje, né? Mas ela tinha no seu, ali vivendo normalmente com todos os humanos e outras criaturas da época, 22 delegações extraterrestres que realizavam várias experiências aqui no planeta, tá? Então, os humanos daquela época, tá? Estamos falando de pré-dilúvio, como o dilúvio sendo um marco ali divisório, né? de fase de experiência. Antes do dilúvio, existiam essas raças e elas conviviam com os humanos e existiam outras espécies de humanos aqui, tá? Sendo que a espécie humana Homo sapiens era algo referente aos Anunnakis de Nibiru. Então, os outros extraterrestres, para a população dos sumerianos ou dos Lulus da época, né, como eram chamados os primeiros humanos desenvolvidos pelos Anunnakis de Nibiru, tá? Eles também tinham contato com outros extraterrestres, tá? Então, isso tem que ficar bem definido, tá? Que existem os Anunnakis de forma generalizada e existe aqueles de Nibiru, que são exatamente os que nós vamos comentar aqui nesse vídeo, tá? Então, uma outra coisa também que tem que ser deixada clara é o seguinte, tá? Naquela época,
o humano terrestre, né, ele foi desenvolvido, o Homo sapiens, através de uma raça em degeneração, tá, devido a guerras nucleares que ocorreram aqui no planeta, principalmente entre os Atlantes, os Lemurianos e os Dimmu, em que, com o abandono do planeta, essas raças, as que ficaram, foram se degenerando. Então, o que nós temos hoje na nossa ciência como uma espécie em evolução até o Neandertal, na verdade, era uma decadência daquela espécie. Foram esses símios, digamos assim, identificados pelos nibiruanos, que serviram como a primeira amostra para se realizar as experiências a nível genético que se originou mais tarde, o que foi originado mais tarde nos Homo sapiens, que somos basicamente nós aqui, entendeu? Então, nesse ponto, há uma concordância com a ciência, tá? Em que o Homo sapiens veio através, né, de algo anterior, sendo que esse algo anterior, a nossa ciência classifica como uma evolução da espécie, não deixa de ser, mas foi uma evolução artificial, tá? Ela foi promovida pelos Anunnakis. Então, vocês também têm que ter em mente, tá, fazer uma correlação com o que nós vemos hoje a nível planetário, tá? Vocês imaginem, né, raças primitivas, raças que, por uma questão de decadência da civilização, vieram, né, e foram caminhando. Vocês imaginem hoje, o planeta hoje sem energia elétrica, em poucos anos isso aqui vira barbárie, né? Coisas assim, nós decairíamos para o primitivismo de forma muito acentuada. E todos aqueles que viessem a nascer dentro dessa escala, né, desse tempo de primitivismo, eles iriam ter somente esse tempo como referência, até que você perde todo o contato cultural e tecnológico com o passado. Dentro desse contexto, chegam raças mais evoluídas, portando artefatos tecnológicos, vestimenta e sabe-se lá mais o que a nível tecnológico. É lógico, né, que esses extraterrestres, para os humanos primitivos que aqui coabitavam, né, eles seriam espécie de deuses. E assim para eles também, tendo os nibiruanos o caráter de explorar matéria-prima aqui no planeta, isso seria algo muito bem-vindo, né, esse conceito de deuses, né, até porque foram eles também que criaram mais tarde, né, a raça. Então, para eles, se comportar como deuses seria muito conveniente para controle, tá? Então, o que se define como Deus são extraterrestres. Da mesma forma que se nós hoje chegássemos na Amazônia e encontrássemos uma tribo indígena que nunca tenha tido contato com a civilização, se nós chegarmos lá, imaginem, de helicóptero, vestindo aqueles macacões tecnológicos, com capacete, óculos e com um aparelhinho, né, smartphone, tirando foto, que você pode dizer até que estava aprisionando o espírito deles dentro do aparelhinho, e você demonstrando, através de outros artefatos tecnológicos, o que pode ser feito, é lógico que, pelo menos no primeiro momento, nós seríamos deuses para essas criaturas. Então isso tem que ficar muito bem explicado, porque mais tarde as religiões se aproveitaram disso, entendeu? Para criar todo esse Deus mítico, né? Esse Deus religioso que eles colocam aí nas Bíblias e nos testamentos deles, que nada mais são do que extraterrestres que ainda se utilizam dessas religiões para o processo da matriz de controle, tá? Então isso tem que ficar muito bem entendido. Não há esse Deus. O Yahvé e o Jeová,
no caso, foram, dependendo da raça e da localização geográfica, tá? Ora era Enlil, ora era Enki, tá? O Enlil, na questão do Javé, do Iavé, ele tinha o controle sobre ali aquela região da Mesopotâmia, aquela região ali, Iraque, Irã, Israel, tá? Os hebreus, no caso, né, séculos depois, tá? Eram um povo controlado por Enlil nos bastidores, logicamente, tá? Tendo Moisés ali como um ponta de lança, né? Que Moisés sabia, né, da verdadeira história, mas não tinha como, né, ele passar isso para aquele povo ainda ignorante desses fatos, né? Então se criou todo um culto, tá? E justamente Enlil, que era ou tinha digamos assim, uma personalidade, porque ele era do exército, ele era um guerreiro nibiruano, diferente de Enki, que era um cientista, né? Então, ele tinha uma característica como um militar de hoje, né? Quer dizer, como a maioria, ou pelo menos os militares de antigamente, né? Eram pau para toda obra, né? Escreveu no leu, pau comeu. Ele era isso. Por isso, muitas das vezes, ele era tido como colérico, né? Que quando realmente aquele povo extrapolava a paciência, né, dele, né, ele imediatamente reagia, criando vários fenômenos, né, atmosféricos ou geológicos que, para aquele povo da época, eram coisas sobrenaturais. Tá? Agora, saindo um pouco desse contexto, tá, a questão da família real nibiruana, tá, em que tem Anu como o monarca, né, de Nibiru, tá? A questão é o seguinte, por uma questão de interesse porque a família de Anu, eles são pleiadianos, tá? São de uma estirpe pleiadiana, descendente de um Cristo cósmico, tá? Famosíssimo, muito famoso, eu acho que foi o primeiro aqui, que acompanha lá da constelação de Lira, tá? Chamado Amélios. Sendo que Anu, ele não concordou com as diretrizes da Federação de Alcione no pós-guerra de Órion. E ali rolou várias situações e Anu e todo o séquito dele, toda a família e todos aqueles que eram apoiadores, digamos assim, dele, né, foram ou tiveram como Nibiru, foi oferecido Nibiru como a casa deles, já que eles queriam ficar destacados das diretrizes que as federações estavam impondo para reconstruir, né, os planetas e os mundos no pós-guerra. Bom, e existiam muita maracutaia, tá, no Senado das Federações, assim como na própria política entre os nibiruanos. E por uma questão de interesse, Anu, ele fez um pacto, né, com uma etnia reptiliana, em que esse pacto, para ser consumado, a questão dos Nibirus é bem praticamente idêntica aos costumes que nós temos aqui no planeta a respeito de consanguinidade entre as famílias, tá? Principalmente os impérios, né? As famílias reais, né? Em que quando você firmava um pacto entre dois clãs ou dois impérios, havia sempre o matrimônio, né, entre um homem, né, de um império e uma mulher do outro, para unir os dois impérios. E assim foi feito com o Nibiru. Tá? Anu, ele contraiu matrimônio com uma, eu não me lembro se era uma Draco, né, reptiliana, e dessa união nasceu Enlil. Tá? O Enki
era um pleiadiano nato, puro sangue, digamos assim. O Enlil não, o Enlil era meio pleiadiano, meio reptiliano, tá? Eu não me lembro se outros nibiruanos acabaram tendo essa característica de hibridação com os répteis, tá? Mas Enlil, sim. Então, o que acontece, né? O Enki era filho de Anu também, mas fora desse matrimônio. Por isso que ele era considerado um filho bastardo, tá? E o filho legítimo, que era o herdeiro do Império Nibiruano, era Enlil, que era o filho híbrido entre Anu e a reptiliana. Vocês entenderam bem? Então, a rixa que depois veio a ter era baseado nessa situação também, tá? Porque o Enki, ele era o filho mais velho, ele era o filho primogênito, tá? Então, para muitos nibiruanos que estavam aqui no planeta, principalmente para Marduk, né? Ele que é o filho de Enki, o Enki que deveria herdar o controle da Terra, porque Enki foi que esteve primeiro e fez todo o trabalho bruto, digamos assim, né? E o Enlil só chegou depois para tomar posse, porque era o filho do matrimônio de Anu. Então, a primeira rixa que surgiu, tá? Assim, a título político, não foi entre Enlil e Enki. Foi entre Enlil e o filho do Enki, Marduk, que não aceitou isso. Nunca aceitou. Tá? E até hoje, né, se há uma certa questão no planeta em função disso. Eles continuam ou continuavam ali tendo as divergências deles, e os humanos, que em parte eram controlados por esses dois seres através de braços ocultos de sociedades secretas, né, que eram as buchas de canhão. Sempre fomos, né, o gado, digamos assim, literalmente. Tá? Então, houve aquela questão da genética, né, que muita gente comenta que Enlil não concordou com Enki ter usado, né, os genes dele para desenvolver a espécie. Ele realmente, como militar, ele não concordava com aquilo, mas teve que abrir mão. Por quê? Porque a quantidade de nibiruanos que vieram para o planeta para fazer a extração de um determinado tipo de ouro, né, que existia aqui na época, não era suficiente, tá, para o que eles precisavam. E ainda uma parte dos nibiruanos que aqui estavam na Terra tiveram que migrar para Marte, que era onde se fazia basicamente o refino e o transporte, já que Marte ficava numa posição dentro do sistema solar, na época mais viável, até por questão da própria atmosfera, da gravidade, mais viável para retornar com essa carga para Nibiru. Tá? Então, a criação dos Lulus, ou dos Homo sapiens, tá? Ela passou a ser bem-vinda quando houve a necessidade de ampliar a capacidade produtiva através de mão de obra. Tá? E então, os Homo sapiens, eles foram criados para mão de obra, para servir aos nibiruanos, escravos. Tá? Foi basicamente isso. Então, quando se chegou a essa situação, até porque o trabalho duro e braçal dos nibiruanos antes da criação do Homo sapiens estava ocasionando revoltas, insubordinações e que já estava fugindo do controle. Então, a criação da raça humana, Homo sapiens, ela acabou sendo a solução encontrada para a questão da mão de obra no planeta. Ok? Então, isso tem que ficar também bem claro, né? Eu acho que, basicamente, eu respondi essa questão, tá?
deixando claro que Anu, ele era o patriarca e o monarca de Nibiru, tá? Ele nunca foi Yahvé. Yahvé, ora, tá, para os povos do Oriente era Enlil, e basicamente ali para alguns povos da África e daqui das Américas, praticamente ali nos Andes, né, e na América Central, por ali, era Enlil, que fazia ou que fez muitas das vezes o papel, né, de Quetzalcoatl, aquele ser mitológico também, que eu esqueci o nome, submarino, que tem aquele tridente, esqueci o nome dele agora, né? Nossa, esqueci mesmo. Vocês sabem que é de quem eu estou falando. Então, ora um, ora outro. Anu nunca participou, tá, com algum tipo de estereótipo, né, com relação aos povos daqui. Bom, eu espero ter esclarecido um pouquinho, né, essas questões dos Anunnakis aqui no planeta. Então, o que acontece, né, que muita gente acaba evitando de tocar nesse assunto, né, como vocês mesmos mencionaram, né, que o professor Luiz, ele evitou de comentar isso nas próprias lives. Por quê? Duas razões principais, né? Primeiro, que não é o foco dele, né? O foco dele é conduzir o máximo possível, tá, de seres aqui do planeta, tá, para fora da matriz de controle. Então, vocês imaginem o tempo que ele perderia para explicar tintim por tintim tudo o que ocorreu e continua ocorrendo no planeta. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de anos, né? Como acho que foi a nossa amiga Marta aqui, ela até mencionou que o próprio professor foi que tocou nesse assunto, que a codificação que deu origem à raça humana, tá, a Cadiamon, ela foi realmente criada na constelação de Lira, na estrela de Vega, né, no planeta Avior, né, ali que não foi nem na nossa realidade dimensional, se eu não me engano foi na 7ª ou na 6ª, e depois é que, estando essa raça estabilizada no conceito aqui da matéria bariônica, tá? Porque a matéria não é só 3, 4D, a matéria vai até a 8ª dimensão, mais ou menos, se eu não me engano, tá? Mas quando a codificação Cadiamon se estabilizou na matéria bariônica, é que começou o trabalho de desaceleração, tá, da matéria, do átomo, porque você está na matéria, tá, fazendo a inserção dessa codificação nas dimensões abaixo, na 5ª, na 4ª, na 3ª, entendeu? Então, na verdade, isso começou lá. Então, nós aqui humanos, terrestres, Homo sapiens, tá, somos inclusive uma espécie de subproduto, tá, em que tem essa codificação, tá? Abrindo aqui uma janela, um parêntese, porque muita gente fala disso, mas não sabe por quê. Essa codificação Cadiamon é basicamente digamos assim, uma espécie de sinal de Wi-Fi que foi aberto entre a densidade da matéria com o retorno para a mônada. Esse sinal, ele não existia antes, ou, digamos assim, ele não era forte o suficiente, tá, para penetrar na matéria e fazer com que as almas retornassem para sua mônada, tá? Explicando para vocês que quando esse experimento na matéria começou, não se tinha referência o que aconteceria aqui na matéria bariônica. Então, com o decorrer da experiência, é que os ajustes começaram a ser feitos, as configurações começaram a ser, digamos assim, aperfeiçoadas de forma a que a experiência na matéria fosse a mais harmônica e produtiva possível.
E esses ajustes continuam sendo feitos até hoje. Algumas coisas não deram certo, outras deram. E assim a experiência continua com a nossa participação até de forma voluntária em muitas delas. Tá? Isso também é um outro assunto. Tá? Então, isso também tem que ficar claro. Tá? O assunto, né, seria tão vasto que, no caso do professor em questão, acredito eu, tá, fugiria muito do foco ou do trabalho, tá, em que ele está, digamos assim, propenso a realizar. Se perderia-se horas e horas e horas e talvez não conseguisse concluir porque o emaranhado de situações entre realidades paralelas, fluxo temporal, né? Eu falei muito disso na última live com o Flávio Vale, né? Então, como é que você consegue conversar isso com pessoas que ainda estão inseridas dentro da matriz de controle da Terra? É muito complicado isso, tá ok? Então, espero também essa questão ter sido, pelo menos em parte, sanado a dúvida de vocês. Então, como muito bem colocou outros companheiros do grupo, assim como a Cláudia Gonçalves também, e outras pessoas ali que eu tive copiado, né, na verdade, printado, né, essas conversas, eles realmente têm razão no que tange o comentário que parece que uma pessoa fez a respeito de uma observação do professor a respeito de que evitaria se comentar a respeito desse assunto de Anunnakis e deuses e religiões por conta disso que eu acabei de mencionar. Tá? O assunto ele vai muito além dessa questão extraterrestre. Tá? Para vocês terem uma ideia, a coisa ela é tão complexa que o professor, se utilizando das peças, das alturas dos dedos das mãos, ou da mão, ou do jogador, né? Isso foge até do nosso conceito material. Isso começa a entrar numa estrutura que nem matéria é, tá? Que fica do que nós chamamos de imaterial. Tá? A ciência chama de energia e matéria escura. Tá? Estruturas que são redes neurais de consciência, né? Que a coisa, basicamente, a dualidade com a inserção da polaridade, começou nessas estruturas, já próximas, digamos assim, numa forma de expressão, próxima já à matéria bariônica, mas que ainda não é matéria. Aí, vamos parar para pensar, né? Se as pessoas pouco conhecimento têm da própria história do planeta verdadeira, como é que a gente vai conseguir, ou como é que o professor iria disponibilizar tempo para entrar nessas questões, né? Ele mal consegue sair da geopolítica, muitas das vezes, quanto mais entrar nessas questões que envolveria uma desconstrução por completo, né, das crenças, né? Você iria mexer também com a suscetibilidade das pessoas, pessoas que ainda têm a religião como uma crença, como um sustentáculo, como um pilar, né, que é difícil das pessoas abrirem mão dessas questões sociais, religiosas, né, para não dizer culturais também. Quantas vezes a gente que toca nesses assuntos, né, somos chamados em outros grupos de teórico da conspiração, de malucos, e daí para baixo, muitas das vezes, né, chegando a situações até ofensivas por conta dessas histórias, né? Então, você tem que saber aonde conversar, com quem conversar e o momento certo também de fazer isso, tá?
Aqui no próprio canal eu tenho diversos vídeos, né? É lógico que não são vídeos que se aprofundam no tema, existem até outros canais, como o próprio Rodrigo Romo, o Fábio Santos também coloca isso, alguns lá com quem o Flávio o Flávio Vale faz live, também comentam a respeito disso. Tem que pesquisar, tem que ouvir, tem que filtrar aquilo que vocês acham que faz sentido ou não, entendeu? Você ouve vários youtubers, né, canais comentando a respeito de um assunto. Quando o assunto é verdadeiro, pelo menos uma boa parte do conteúdo, ele tem que bater com os outros, tá? Quando isso não acontece, alguém ali tem alguma situação equivocada, né, que merece um melhor estudo. E assim tem que ser, porque se nós estamos aqui num planeta prisão, em que nos foi cerceada um monte de informações, porque é uma prisão. Tá? Uma prisão é isso. Você não pode querer tratamento VIP aqui. Então, as pessoas também carecem desse tipo de informação. Então, vocês percebam, né, como é que isso é uma malha, né, é uma rede de pesca imensa, gigantesca, que envolve todo o planeta e que é muito complicado você, com poucas lives, em pouco tempo, você conseguir criar uma cronologia que faça sentido para todo mundo, entendeu? A questão de fluxo temporal, isso é uma loucura, gente. Parece um pêndulo. Ora você está contando uma história que parece o passado, mas aquele passado, na verdade, é o futuro. Então, é muito complicado, tá? Tem que ter muito preparo para se comentar a respeito dessas histórias, né? Então, esse é o vídeo, né, que assim, me propus a fazer, tá, para o grupo, tá, até em agradecimento, né, à acolhida que esse grupo me deu assim que eu o conheci, assim que eu fui aceito lá como membro, tá? E é isso, gente, tá? Assim que eu tiver oportunidade, como estou sempre ali interagindo, eu vou, assim, printar, né? Printar as mensagens e os assuntos que eu tenho algum conhecimento sobre isso, não são todos, tá? E, assim, tentarei colocar em vídeo para que todos vocês tenham acesso e possam discutir entre vocês e comigo mesmo, através do YouTube, através do meu próprio privado lá no Telegram, né? E para quem se interessar em obter mais informações que nem sempre a gente pode comentar aqui no canal da plataforma do YouTube, tem um grupo fechado lá do Telegram, no qual ali eu tento me aprofundar com matérias que não há, digamos assim, espaço, entre aspas, de se colocar numa plataforma do YouTube, tá ok? Então, um grande abraço aí para vocês.